Eu queria que você lesse comigo uma parte da Bíblia que está lá em João, no capítulo 8. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir, senão vai aparecer aqui no telão a partir do versículo 1. Quando, alguns minutos atrás, eu estava falando com você que veio pela primeira vez, nós há muitos anos atrás aqui nessa igreja adotamos uma estratégia que a gente pensa assim: as pessoas que vão a primeira vez na nossa igreja, a gente tem que dar um jeito delas ficarem impressionadas, tem que dar um jeito delas ficarem impactadas. A gente precisa causar uma boa primeira impressão para que elas gostem de pensar na possibilidade de voltar. Elas não precisam concordar com a palavra, elas não precisam concordar com a maneira como a gente faz o culto, mas elas vão gostar de alguma coisa que vai atrair a atenção delas. Quem sabe elas voltam outra vez. Por quê? Porque a gente sabe que não sou eu que faço a obra na sua vida, é Deus que faz. Mas quando as portas se abrem para que você volte outras vezes e deixar Deus falar com você, você mesmo escolhe explorar a sua própria fé. É impressionante o que Deus pode fazer. Mas a grande razão porque a gente precisou sentar, pensar, criar estratégias para isso, a gente cada vez se torna melhor, cada vez a gente fica um pouco mais organizado e tenta realmente transformar a noite de hoje numa experiência muito boa para você, é porque existe um monte de gente, e talvez você seja uma delas, que já teve uma experiência ruim na igreja. E se eu perguntar aqui, quase todo mundo vai levantar a mão, eu inclusive, de já ter tido uma experiência ruim numa igreja, talvez nessa igreja. Você sabe que isso não é incomum, e muitas pessoas hoje nem querem saber de igreja porque tiveram uma péssima experiência. E se você for procurar, você vai descobrir que a maioria dessas pessoas vão ter um aspecto comum em suas experiências. Frequentemente, pessoas se sentem repelidas e não atraídas para o ambiente da igreja por um motivo muito importante. Em algum momento na sua caminhada, em algum momento nas suas visitas à igreja, em algum momento na tentativa de descobrir quem Deus é através da igreja evangélica, essas pessoas viram que alguém colocou religião acima de compaixão. E existem pessoas que estão sofrendo, estão feridas, estão machucadas porque alguém, às vezes até bem intencionado, colocou religião, colocou princípios religiosos, colocou ideias e pensamentos que parecem ser os certos acima de amar alguém. E quando você olha para Jesus, e você vai perceber que a maioria das pessoas que não estão na igreja não tem nada contra Jesus, amam a Jesus. Elas têm alguma coisa contra a igreja, porque a igreja meio que bagunçou esse negócio. E eu e você, às vezes, somos responsáveis por isso. Eu sei que eu já fui. Mas tem uma coisa que hoje me deixa profundamente triste, às vezes até me deixa irritado, é saber que alguém não foi bem tratado na igreja. Mas acontece, de vez em quando acontece, e em geral é por isso, porque alguma regra não foi cumprida, e ao invés de a pessoa ser compassiva, ao invés de revelar compaixão e amor, prefere que a minha própria teologia, a minha própria maneira de enxergar Deus, a minha religião, fale mais alto. O trecho que nós vamos ver agora na Bíblia é Jesus resolvendo essa questão de uma vez por todas. Porque ele vai ser, nessa passagem, seriamente confrontado com algo que Deus estabeleceu lá atrás, que é a lei de Deus, que todo mundo sabia que precisava ser cumprido. Que inclusive você, mesmo que não seja cristão, mesmo, inclusive eu nem dei boa noite para você que está com a gente aí na internet, eu não sei quem está nos assistindo, não importa a sua fé, não importa a sua história, eu acho que você vai concordar que uma pessoa aqui nessa história fez algo muito errado. E agora Jesus é confrontado com o pecado sério que alguém cometeu e vai precisar escolher o que vai vir primeiro. A regra, o regulamento, a religião, a importância do que Deus estabeleceu, ou essa outra coisa extremamente importante que Deus estabeleceu, chamada amor. E vamos ver como é que Jesus escolhe? Quem está pronto aí, diga amém. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar contigo hoje. João capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, tem alguma coisa que aconteceu antes disso, e com certeza é mais um episódio fantástico do ministério de Jesus.
E ele vai para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. Então ele estava na região de Jerusalém. Jesus frequentemente fazia uma viagem da região da Galileia até a região da Judéia, onde tem até hoje a cidade de Jerusalém, e que é o centro religioso, talvez, do planeta, se a gente parar para pensar. Mas era um lugar que Jesus ia com frequência, porque os judeus todos iam para lá para as festas. E nesse momento, algumas festas estão acontecendo. E Jesus vai para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Versículo 3, os escribas e fariseus, e para quem não sabe, essas eram as pessoas mais importantes da religião judaica. Se fosse hoje, por exemplo, na religião cristã evangélica, seriam os pastores e os bispos. Ou seja, os detentores da opinião pública, aqueles que falam e as pessoas ouvem, aqueles que estão apontando um caminho, uma direção, e o povo está ouvindo e está vindo atrás. Esses eram os escribas e os fariseus, os líderes religiosos. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. Faz assim, oh... Obrigado. Como se você não visse novela das 9. Beleza. Mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Tenta imaginar a cena. Jesus está ensinando, que era o que ele mais fazia. Como mais ou menos está acontecendo aqui agora, alguém está ensinando, alguém está falando alguma coisa. E de repente alguém atrapalha o culto todo. Entra um grupo de pessoas, Jesus está ali, na verdade é uma escadaria talvez onde Jesus está, e as pessoas, muita gente ouvindo, de repente Jesus tem que parar, porque uma confusão está acontecendo, uma mulher está sendo trazida, quem olha vê que tem alguma coisa estranha, porque ela parece que ela foi meio que tiraram ela de casa à força, ela não está com muitas roupas, talvez só um lençol em volta do seu corpo, tem alguma coisa errada ali, e ela chega... E ela não pode se esconder, colocam ela em pé na frente de todo mundo, o máximo de humilhação possível, todos os olhos nela. Flagrada em adultério. Jesus, acabou de acontecer. Essa mulher, casada com outro homem, estava agora na casa de um outro homem. Que alguém poderia perguntar, cadê ele? Porque ele faz parte dessa história, o cara sumiu. Ninguém sabe da história dele, né? Mas, naquele momento ali, os olhos todos para aquela mulher, adultério, flagrada. E na lei, versículo 5, na lei, Moisés nos mandou que tais mulheres, ou seja, mulheres que fossem flagradas em adultério, fossem apedrejadas. Como é que está aqui? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Na lei, Moisés, que é o nosso herói, Moisés é o cara que fez a nossa lei, Jesus. Ele é o nosso legislador. Está resolvida essa questão. Mas e você, Jesus? O que o Senhor diz? Por que eles fizeram isso? A Bíblia vai nos contar claramente que ninguém interrompe um culto, ninguém interrompe simplesmente para resolver uma questão teológica, podendo fazer isso em outro momento. Afinal de contas, se a lei fala isso, por que você só não cumpre a lei? Se a lei manda apedrejar, por que você não apedreja? Não, você tem que nos dizer, Jesus, você... O que você pensa a respeito disso? Versículo 6, isto diziam eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. A intenção deles não era realmente que Jesus respondesse para tirar a dúvida deles. A Bíblia diz, e claro que se você estivesse lá, você ia perceber. A intenção era colocar Jesus contra a parede para responder essa pergunta. O que é mais importante, Jesus? Cumprir a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, que manda matá-la, ou qualquer outra coisa que você ache. O que é mais importante? O que eles tinham na mente? A gente já viu Jesus em outros momentos sendo mais compassivo, sendo mais amável, querendo ajudar as pessoas, querendo servir as pessoas, colocando compaixão acima da lei o tempo todo. Só que agora a gente está no templo.
A lei, inclusive, está ali dentro. Dentro do templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos que levava as tábuas da lei de Moisés. E eles poderiam dizer, Jesus não vai ter coragem de confrontar ou de contradizer Moisés, mas se ele fizer, o povo todo vai ficar contra ele. Afinal de contas, esse povo é religioso. O que ele vai falar? O que ele vai fazer? E sabe o que Jesus escolhe fazer? Não responder. E esse é um daqueles momentos onde, se ele é o teu Senhor, como ele é o meu, se ele é o teu mestre, ele se torna um modelo perfeito. Você sabia que só porque alguém te pergunta alguma coisa, não quer dizer que você tem que responder? E a gente vai viver, especialmente nesse ano, especialmente com a polarização, todo mundo quer saber a sua opinião. Todo mundo quer que você dê a sua opinião, se você é de esquerda ou se você é de direita, se você é a favor ou se você é contra, se você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. E isso que está acontecendo naquele episódio, Jesus poderia muito bem dizer, peraí, deixa eu pensar. Não, ele não fala nada, não responde. E eu amo isso. E eu amo quando ele faz isso, quando ele diz, eu não lhe devo nenhuma resposta. No entanto, a Bíblia diz que eles insistiram. Versículo 7, como se insistissem na pergunta, Jesus se levanta, e talvez, você pode julgar como você quiser, talvez nesse momento Deus, através do Espírito Santo, tenha dado a ele uma direção. E ele se levanta, e ele fala alguma coisa. Ele disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Então tinha um monte de gente lá. Segundo o que esses homens disseram, a lei dizia que eles poderiam apedrejar uma mulher adúltera, flagrada em adultério. O que está acontecendo ali, então, é essa oportunidade que as pessoas têm de fazer a lei ser cumprida. Justiça. E cá entre nós, adultério, eu acho que nenhuma cultura, absolutamente, coloca só mais um pouquinho para mim, Marcelo. Em nenhuma cultura, adultério é legal. Acho que todo mundo concorda. Se eu tenho uma aliança com uma pessoa e quebro essa aliança com ela através de uma infidelidade, claro que está errado, claro que é pecado, claro que alguém vai ser ferido, claro que alguém vai se machucar. Todo mundo sabe disso. E mais, a pessoa que adulterou, ela não se sente bem, não. Nem um momento. Porque ela sabe que aquilo é errado. E a gente vive hoje numa cultura que, através da mídia, de uma maneira muito grande, parece que provoca em nós a ideia de que adulterar é legal, que é bom. Em algum nível, a aventura, a sensação de que eu sou um adolescente outra vez e posso namorar de novo, aquilo tudo pode até trazer algum tipo de prazer e de alegria, mas a verdade é que, como qualquer pecado, parece ser bom, mas depois é só destruição. O que vem em seguida não é nada legal. E essa mulher sabia disso, e está acontecendo com ela. E talvez tenha acontecido com você, talvez tenha acontecido com alguém que você conhece, mas todo mundo que está ali em volta pensa, se acontecesse comigo, eu queria mais é que ela morresse mesmo. Porque a ferida é muito grande, a dor é muito grande, todo mundo tem uma pedra na mão, e Jesus faz uma coisa que ninguém esperava. Jesus manda todo mundo tirar os olhos dela e colocar em si mesmo. Jesus, ao invés de dizer, vamos tentar defender essa mulher, ele fala, não, olha para você agora. Em outras palavras, quem é você, meu irmão, minha irmã religiosa, suficiente para julgar essa? Ah, eu nunca adulterei, será? Se você não tiver nenhum pecado, fique à vontade. E a Bíblia vai nos dizer que ninguém jogou nenhuma pedra. Absolutamente. Versículo 8 diz, e Jesus, depois de falar isso, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles, verso 9, esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Se você acredita que Jesus é quem ele diz que ele é, se você acredita como eu que Jesus realmente é o Filho de Deus, o Messias, que esse povo estava esperando, que veio e salvou toda a humanidade, um dos aspectos a respeito de Jesus é que ele não tinha pecado. Ele nasceu
sem pecado, diferente de mim e de você. Todos nós nascemos já com a genética, vamos chamar assim, espiritual, se é que isso existe, né? Com uma hereditariedade de um homem que pecou lá atrás. E por causa do pecado dele, todo mundo que veio nascendo depois nasce com essa mesma semente. Jesus não. Jesus nasceu e, mais uma vez, fica à vontade. Se você não acredita nisso, não tem problema. Quer dizer, eu espero que não tenha imediatamente, mas em algum momento a gente toma essa decisão e acredita que ele realmente nasceu de uma mulher virgem, onde o Espírito Santo concebeu, onde o Espírito Santo plantou aquela semente. E Jesus não apenas nasce sem pecado, mas nunca peca. Quando ele diz assim, se alguém de vocês não tiver pecado, pode atirar. Você não acha que se alguém soubesse disso, sabia Jesus, pode atirar uma pedra nela. E alguém poderia dizer, eu acho até que Jesus deveria atirar uma pedra nela. Porque ele é a melhor pessoa para julgar essa situação. Ele sabe o que o pecado faz com uma pessoa, ele poderia muito bem colocar essa mulher no lugar dela agora. Mesmo que não matasse ela, castigá-la um pouquinho. Para ela entender que pecado é perigoso, para ela entender que pecado destrói, que pecado faz um mal terrível. Jesus nunca disse o contrário, com certeza pecado é extremamente perigoso. Versículo 10. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Eu acho que Jesus frequentemente era muito bem-humorado. Está todo mundo ali tentando matar aquela mulher por alguns segundos. De repente vai todo mundo embora. E eu acho sensacional, porque Jesus parecia que estava num beco sem saída. Parecia que estava acuado no canto. Agora a gente pegou ele não tem como sair. E de repente vai todo mundo embora. Não tendo o que acusar Jesus, não tendo o que falar dele. E a verdade é que quando você olha para você mesmo, você para de acusar os outros. Quando você olha para quem você é e aquilo que você precisa, você para de julgar as pessoas. Jesus te convida o tempo todo a olhar para aquilo que você precisa fazer. Tem uma passagem bíblica que diz, você fica tentando ajudar o seu irmão a consertar a vida dele, que ele está errado. Aí Jesus usa a expressão de um cisco no olho, o cisco no olho do seu irmão, mas tem uma trave, tem uma tora de madeira no teu olho e você não está enxergando. Conserta você primeiro para você poder ajudar o outro. É a versão de Jesus de toma conta da tua vida. Em algum nível, mas Jesus não falaria nunca para você tomar conta da sua vida apenas para que você não se meta na vida dos outros. Não, no final ele diz, toma conta da sua vida para que você possa ajudar pessoas que precisam que você intervenha na vida delas. Tem gente que precisa da sua ajuda. Tem gente que precisa de uma correção que você pode dar. Tem gente que precisa sim que você se intrometa na vida delas. Ah, ninguém se mete na minha vida. Não, tem gente que está clamando. Ela não fala para você, mas lá no fundo está clamando que você se intrometa na vida dela, porque ela precisa de um socorro. Ela precisa de ajuda. Mas você não vai ser capaz de ajudar enquanto não resolver algo dentro de você. Todo mundo foi embora. Só está Jesus e aquela mulher. Ele sem pecado. Ela afundada no pecado que acabou de cometer. E ele poderia muito bem dizer, olha, ele poderia gastar 1 hora com essa mulher fazendo ela se sentir muito mal, que às vezes é o que eu faço, quando alguém erra comigo. Eu faço questão que essa pessoa se sinta mal. Jesus não. Jesus não gasta 1 segundo fazendo ela se sentir mal. Quando alguém me fere, me machuca, tem algo dentro de mim que diz, eu queria que essa pessoa sentisse um pouquinho do que eu senti. Ou que ela sentisse exatamente o que eu senti. Eu queria que ela sofresse um pouquinho do que eu estou sofrendo. Isso sou eu. Às vezes você. Aqui só tem santo, mas talvez, de vez em quando. Jesus não. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Cá entre nós, todo mundo a condenou. Todo mundo que estava ali possivelmente estava dizendo, ela merece a morte porque foram embora. Foram embora como quem diz assim, eu não posso fazer nada contra ela porque eu também estou com o meu nome sujo. Então não vai ser eu. E todo mundo foi embora, então todo mundo a condenou. Só que Jesus não estava falando de condenação apenas a sua maneira de pensar. Ninguém te condenou a ponto de te sentenciar. Ninguém te condenou a ponto de fazer com que você pague pelo que você fez.
Eu posso fazer essa pergunta para você hoje? Quem é que condenou você nesse nível, a ponto de que você precisa pagar pelo que você fez? Na história de Jesus, não sobrou ninguém para fazer isso. Para alguém que talvez tenha cometido um pecado 10 vezes maior do que o seu. Eu não sei, não conheço os seus pecados. Mas essa mulher cometeu um pecado que todos nós concordamos que é um grave pecado. Se alguém tinha direito de condená-la, era Jesus. Ninguém te condenou. E o próximo versículo diz: ela responde: ninguém, Senhor, disse ela. Ninguém. Eu queria estar lá para ver. Quando chegar no céu, deve ter um DVD mostrando essa cena. Porque eu queria ver o rosto de uma mulher que acabou de ser livre da morte. A morte causada que poderia ser causada pelo ódio de religiosos. De pessoas que acreditam que religião precisa estar acima de tudo. Que a maneira como eu creio, a minha teologia precisa suplantar qualquer outra coisa. E vem esse Jesus e traz ela para um lugar de compaixão. E desafia a minha religião. Eu queria que você soubesse de todo o seu coração que Jesus não faz a menor questão que você seja religioso, ou que você tenha qualquer religião. Ele te convida só para andar com Ele. Andar com Ele. E toda e qualquer religião deveria fazer só isso, apontar para essa direção. Anda com Jesus, segue Ele, nunca vai dar errado. Ele vai mostrar para você esse caminho que é infalível, que é o caminho do amor. E não, você não vai se sentir bem o tempo todo, porque quando você é ferido, machucado, e você tem que perdoar alguém e não condenar aquela pessoa, você se sente mal. Ela tem que pagar pelo que ela fez. Não se preocupe, você vai se sentir mal várias vezes, e ainda assim o amor pode prevalecer na sua vida. Ninguém te condenou, ela disse, não, Senhor. E talvez ela pensasse, mas você ficou, né, Jesus? Você que não tem pecado, você vai me condenar? E ele responde na hora: ninguém me condenou, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É tão fantástico porque Jesus não esconde que o que ela fez é errado, é pecado. Em nenhum momento Jesus diz, não foi pecado, foi. Em nenhum momento ele diz, não tem problema esse pecado. Tem sim. Vai e abandone essa vida de pecado. Muda a tua vida, aproveita inclusive a oportunidade que você está tendo de não ser condenado, para fazer ajustes na sua vida, para mudar. Mas eu prometo a você, Jesus não começa nunca com vai, não peques mais. Vai e abandone sua vida de pecado. A primeira coisa que ele fala, eu também não te condeno. Quem poderia, e para nós às vezes até deveria nos condenar, não nos condena. Adultério é só mais um de uma lista longa de pecados que você acredita que são pecados, que você sabe que é errado, que você sabe que não deveria acontecer. É um pecado contra Deus, é um pecado contra si mesmo, é um pecado contra a família, é um pecado contra outras famílias. Claro que é errado, todo mundo sabe. Mas entenda uma coisa, se existe algum prazer no pecado, e claro que existe, senão ninguém pecava, é um prazer momentâneo, e Deus não tem o menor problema com o pecado, porque Ele não quer que você tenha prazer. Deus fica chateado quando as pessoas têm prazer. Não, nada disso. Razão porque Deus detesta o pecado é porque o pecado destrói seus filhos. O pecado machuca você, fere você. E como pai que eu sou, eu não quero absolutamente nada na vida dos meus filhos que esteja destruindo a vida deles. E você também. Essa é a razão porque Deus não gosta de pecado, mas Ele ama pecadores. Porque são filhos que estão perdidos às vezes, mas podem ser encontrados, podem ser trazidos de volta. Eu lembro de ouvir uma história muito interessante do poder que a tradição e a religião muitas vezes têm sobre as pessoas que acreditam que se alguma coisa é muito boa e traz prazer, não pode ser de Deus.
que é uma grande mentira. Contam que num lugar muito antigamente, bem antigo, existia um grupo de missionários fazendo um trabalho numa aldeia e um dia chegou um navio lá e eles conseguiram trazer pela primeira vez naquela aldeia. Já tinha muita gente se convertido, muita gente andava com Jesus. Pela primeira vez naquela aldeia eles recebem sorvete. Nunca tinham visto. Eu nem sei como é que era o sorvete naquela época. Mas alguém pegou o sorvete, gente, isso aqui é uma delícia. Lá da onde a gente veio, isso fazendo sucesso imenso, todo mundo ama, todo mundo gosta. Quem quer? E pegou um copinho lá, pegou uma colherada, botou e deu para uma moça, uma mulher, e ela colocou o sorvete na boca, sentiu o sabor e cuspiu. E devolveu o copinho e falou: alguma coisa tão gostosa assim não pode ser de Deus. Eu só falo o contrário, alguma coisa muito gostosa assim tem que ser de Deus. Mas o que está por trás dessa declaração? Se me traz algum prazer, não pode ser de Deus. Por quê? Porque as pessoas, e talvez a gente tenha feito isso, talvez a igreja tenha vendido essa ideia, que Deus não quer que você tenha nenhum prazer. Não, claro que Ele quer que você tenha, e muito. A Bíblia nos convida o tempo todo a nos alegrarmos, a termos prazer na vida, a termos prazer em Deus, a termos prazer na família, a termos prazer nas coisas que Deus nos dá. O que está em questão não é isso. É que quando eu me utilizo de egoísmo, orgulho, ou qualquer outra coisa que aparentemente me dá um prazer momentâneo, mas amanhã vai destruir a mim e vai destruir outras pessoas, claro que Deus não quer isso para você nem para ninguém. Mas essa não é a questão dessa noite. A questão é que qualquer que tenha sido o seu pecado, qualquer que tenha sido a sua história, qualquer que tenha sido a sua bagagem que você carrega até hoje, qualquer que tenha sido o que fizeram com você, contra você, o que provocou que você fosse quem você é, Jesus está dizendo: vem cá, filho, cadê os teus acusadores? Quem pode te condenar? Quem não tem nenhum pecado e pode falar alguma coisa de você? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, não há, daqui dizendo, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Outra versão diz nenhuma condenação. Se você está em Cristo Jesus, diga amém. Quanta condenação tem na sua vida? Zero. Mas condenação pode tentar vir na nossa vida e nos dominar. E condenação nos desabilita, nos incapacita, tenta roubar a nossa fé. E não importa quanta graça de Deus você tem sobre a sua vida, não importa quanta unção Deus derramou sobre você, quanta revelação da palavra você já recebeu, se você não tiver fé, que a condenação roubou de você, você não vai conseguir agir, você não vai ver nada manifesto na sua vida. A razão porque alguém pode se sentir condenado, a Bíblia diz, é porque nós mesmos nos condenamos. É porque as nossas palavras nos condenam. É porque existe um inimigo, eu não sei se você acredita nele, a Bíblia fala que existe um inimigo, uma voz, nós chamamos de diabo, que o tempo todo nos condena. O tempo todo vai fazer questão de roubar de você a sua própria confiança em Deus, condenando você. Mas João 3, coloca para mim, Mateus, João 3, verso 16, famoso, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus não vai perecer, não vai morrer, não vai ser condenado, mas vai ter vida eterna. O versículo 17 não é tão famoso, tanto é que esse 16 quase todo mundo da igreja já decorou, mas 17 eu queria te convidar a decorar também. Diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A razão por que Jesus veio foi só essa, para salvar você, não para condenar você. Se você está aqui e contaram para você uma história a vida inteira que Deus está aqui para condenar você, não é verdade. Ele veio para salvar você, e somente isso. Não deixe que a condenação roube você de Deus. Pastor, mas o que eu faço com meus erros, com o meu pecado? Aceita o perdão completo de Deus
E pede a Ele para te ajudar. E Ele vai te ajudar, dia após dia, a ser livre de coisas que tentam prender você. Aqui na igreja tem um monte de gente com testemunho para contar. Mas eu acredito que não começa com abandono a sua vida de pecado. Começa com: eu também não te condeno. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Essas pessoas que vão se batizar hoje entenderam isso. Entenderam que a sua vida, a sua história, o seu passado não vai ser resumido no que elas fizeram de errado, porque o sangue de Jesus é muito maior. Não sei se você sabe disso, mas não tem nenhum pecado nesse planeta que consiga condenar você, que seja maior e mais forte do que o que o sangue de Jesus fez por você. Não existe ninguém no inferno por causa de qualquer pecado. Não existe ninguém no inferno porque roubou. Não existe ninguém no inferno, não sei se você acredita no inferno. Não existe ninguém no inferno porque adulterou. Não existe ninguém no inferno porque foi orgulhoso, mentiroso. Não existe ninguém no inferno porque teve práticas sexuais que você e eu consideramos não legais, condenáveis. Não existe ninguém no inferno porque tem uma escolha diferente da sua, porque pecou. As pessoas que estão no inferno não estão lá porque pecaram, mas porque não aceitaram que alguém pagou pelo seu pecado, porque não confiaram que alguém poderia pagar por elas. E é um desafio para algumas pessoas. Mas um dia eu tomei uma decisão de que, e eu não queria contar isso para você, mas vou contar uma coisa. De vez em quando eu peco, tá, gente? De vez em quando é quase todo dia. Aquela mulher que Jesus disse: eu não te condeno, vai e abandona a sua vida de pecado. Você acha que nunca mais ela pecou? Essas pessoas que vão descer as águas do batismo, não se engane. Nós vamos olhar para cada uma delas e dizer: olha, você está sepultando aqui a sua velha criatura. Você não é mais pecador. Pecador é como você nasceu nesse mundo. A sua nova natureza, por causa de um novo nascimento, agora você é justificado pelo sangue de Jesus. Amém? Quantos aqui um dia foram pecadores e hoje são justificados? Deixa eu fazer uma pergunta para você que levantou a sua mão. Enquanto você era pecador, porque nasceu pecador, você só fazia coisa ruim ou de vez em quando você fazia coisa boa também? Fazia boas ações? Fazia. Deixava de ser pecador por isso? Não. É a sua natureza. Ainda assim, as pessoas que vão se levantar daqui hoje, elas vão viver uma vida apontando para Jesus. Nós vamos declarar sobre elas essa nova identidade de novas criaturas, com uma novidade de vida. Mas claro que elas não vão ser perfeitas, claro que elas vão errar, claro que elas vão cair de vez em quando, ou talvez de vez em muito, como eu. Mas existe agora em Cristo Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão nele. E você vive uma vida que cresce, e cresce, e cresce, se você quiser. Esse é o convite dele. E eu queria orar por você que diz: André, eu quero esse convite para mim também. Eu quero um convite que Jesus fez para aquela mulher. Eu não te condeno, abandone a sua vida de pecado. Eu quero o convite que Jesus está fazendo e fez para essas pessoas que estarão aqui hoje sendo batizados. Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Olha para alguém, por favor. Qualquer pessoa, se você tiver coragem, diz assim: ó, Jesus não te condena. Eu ia falar para você olhar para alguém e dizer: vai, não peques mais, mas não vai cair bem isso aqui agora. Mas como é que isso cai no seu coração? Por que isso é tão importante? Porque as pessoas nesse mundo vão dizer para mim e para você que elas estão tranquilas, bem resolvidas, mas existe algo dentro delas, o tempo todo dizendo que elas não são merecedoras. Tem gente que entra aqui nessa igreja, olha para você e acha que você e eu somos tão santos, fazemos tudo tão certinho que elas nunca vão se encaixar, nunca vão ser bem-vindas nesse ambiente. Meu Deus!
Todos nós precisamos da mesma graça. Todos nós precisamos do mesmo Salvador. Não corra o risco de se tornar a igreja. Por favor, não vamos ser nunca a igreja que faz isso, que olha para as pessoas e medem a santidade das pessoas com base no comportamento delas. E vamos dizer para quem pode e não pode, quem deve e não deve, você não pode. A gente pode ter até alguma ordem para alguma coisa, mas a gente tem que ser muito cuidadoso. Eu não sou seu juiz, ninguém deveria ser. Mas Deus te convida para andar com Ele. E para andar sem o fardo, sem o peso de condenação na sua vida. E se você está aqui hoje e você acha que isso é para você, em algum nível, e mesmo que você esteja na igreja há muitos anos, mas a condenação está lá o tempo todo com você, deixa ela hoje aqui. Recebe aquilo que Deus falou a teu respeito. Eu não vim condenar você, eu vim salvar você. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Nem eu te condeno, Jesus diz. Você às vezes se condena, o diabo vai te condenar o tempo todo, pessoas vão te condenar o tempo todo. Jesus não te condena. Eu posso pedir uma coisa a você? Uma vez que você tiver entendido isso, recebido isso, e você vai viver muito mais feliz do que você viveu até hoje, estende isso para outras pessoas. Quando alguém errar contra você, a minha tentação e a sua tentação é fazer com que ela se sinta mal um pouquinho. Faz igual Jesus. Não gaste nem um segundo fazendo ninguém se sentir mal. Aproxima ela de Deus. Deus sabe o que está fazendo na vida dela. Deus sabe o que está sendo construído ali. Amém? Eu já fui criticado duramente porque prego muito isso. Gosto muito de lembrar que o amor de Deus é incondicional. Pastor, se eu tinha que pregar mais sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus foi completamente executado na cruz em Cristo Jesus. Nele você foi salvo. Não para qualquer vida, para uma vida que agrada a Deus. Mas cá entre nós, qual de nós consegue chegar no patamar que Ele estabeleceu? Ele sabe disso tão bem, que Ele providenciou alguém para fazer tudo por você, salvar você, simplesmente porque Ele amou você. Nós cantamos uma canção hoje que diz que a graça de Deus é maravilhosa. Quando nós cantamos a música que fala do batismo, dessas águas que a gente cantou, fala de uma graça que transforma a nossa vida. Pela graça você é salvo. Não tem nada a ver com o que você faz. É um presente que Deus te dá. Se você quiser receber, vamos fechar os olhos, vamos orar. Se você está aqui hoje e diz: André, eu queria muito que você orasse por mim, André, porque eu queria receber Jesus na minha vida. Se você está aqui hoje e quer ter um encontro com Deus e começar uma vida com Jesus, eu não estou te convidando para religião, estou te convidando para andar com Ele. E se você quiser andar com Ele junto com a gente aqui, você é muito bem-vindo. Se você quiser que a gente ajude você a andar com Ele, a gente vai te ajudar. Mas o mais importante é uma decisão sua, pessoal. Eu quero te seguir, Jesus. Se você hoje quer tomar essa decisão, eu quero seguir Jesus, você pode levantar a sua mão bem alto, onde você estiver, e eu vou orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Quer tomar essa decisão hoje? Deus te abençoe. Eu quero seguir a Jesus. Se você quer seguir a Jesus hoje, começar a segui-lo, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você. Eu vi você aí em cima, amém. Você que levantou a sua mão, coloca a mão no peito. E eu vou te convidar a repetir uma oração pequenininha, mas eu queria que fosse muito sua e muito sincera. Eu vou convidar a igreja toda para orar junto, para você não ficar aí sozinho. Ora assim: Pai, nessa noite eu te entrego a minha vida, toda a minha vida. Não é mais minha, é tua. Eu creio que Jesus pagou o preço pelo meu pecado e me deu liberdade. A partir de hoje, Jesus é o meu Senhor e eu tenho uma nova vida. Muito obrigado pelo perdão completo. Eu pertenço a Ti para sempre.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.